Já pensou você ser um muçulmano, dormir, sonhar e ouvir Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e isso simplesmente transformar a sua vida e você se converter? Foi exatamente isso que aconteceu na vida de uma jovem que era muçulmana e passou então a se tornar cristã. Fique comigo até o final porque eu quero compartilhar essa história fantástica de conversão dessa jovem e fazer você acreditar que Deus tem muitas formas de se revelar ao seu povo. Eu sou Felipe Júnior, seja bem-vindo ao nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Nós todos os dias trazemos mensagens de Deus, orações do Senhor para edificar a sua vida e também mensagens de esperança que te façam acreditar que sim, Deus ainda faz maravilhas em nosso meio e Ele ainda pode fazer também na sua vida. Hoje eu quero então compartilhar com você essa história fantástica de conversão dessa muçulmana. Então, venha comigo. Meus irmãos, a organização Portas Abertas compartilhou com todos nós a informação de uma jovem muçulmana que ela simplesmente se converteu ao cristianismo depois de uma experiência fantástica com Cristo Jesus. E ela então conta como é que se deu esse processo. A jovem disse que durante o ensino médio ela ouviu uma canção que era intitulada As You Want, que quer dizer como você quiser em português. Essa canção ela disse que lembrava da infância dela, que ela ouvia essa canção na TV e que essa canção trazia muita paz ao coração dela. Ela então começou a pesquisar um pouco mais e aí começou a fazer as suas orações pedindo que Deus revelasse para ela a verdade. E nesse processo de orações que ela teve com o Senhor, ela simplesmente teve um sonho à noite. E durante esse sonho à noite que ela teve, ela disse que ouviu uma voz. E essa voz dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ela disse que aquela voz foi tão profunda e marcante que ela acordou cedo, foi para a internet, digitou lá e pesquisou e descobriu que, na verdade, aquela frase que ela tinha ouvido daquela voz durante um sonho nada mais era do que uma passagem bíblica que está lá em João, capítulo 15, versículo 6, quando Jesus responde aos seus discípulos e diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A ficha caiu e ela entendeu: meu Deus, Ele de fato então é a resposta para as minhas inquietações. Depois então daquele insight, ela entendeu que Isa al-Masih, ou seja, Jesus, porque é o nome que é dado para Jesus no livro do Alcorão, que é o livro do islamismo, ela entendeu que Isa al-Masih, ou seja, Jesus, é exatamente o caminho, era a resposta que ela precisava para as inquietações dela e que Jesus era o único caminho para se levar aos céus. Coincidentemente, ela estava passando um tempo com um tio que é cristão e durante esse tempo que ela passou, ela se converteu e se batizou. Ao regressar para a Indonésia, para estar com seus pais lá, ela simplesmente não fala de imediato para os seus pais. Só que as pessoas do seu convívio começam a perceber que ela está usando um crucifixo e aí alguns amigos ou amigas, colegas muçulmanos radicais puxam aquilo ali dela e começam a agredi-la e começam a persegui-la. O certo é, meus irmãos, que ela começou então a passar grande perseguição, mas ela perseverou e ela não renunciou a Cristo Jesus. Eu quero então dizer para você que talvez esteja um pouco inquieto, pensando: meu Deus, como pode Deus falar através de sonhos, Deus se revelar através de sonhos? Eu quero dizer para você que isso sim, isso é bíblico. A Bíblia nos diz que José do Egito, ele teve um sonho quando ainda estava com seus irmãos, que os feixes dos seus irmãos se curvavam perante o feixe dele. A Bíblia diz que também Faraó teve um sonho e que José, o mesmo José, ele deu interpretação para esse sonho, que seriam 7 anos de fartura, mas seriam também 7 anos de escassez. O rei Nabucodonosor também teve um sonho, onde Daniel interpretou. O próprio José, marido de Maria, pai de Jesus, teve um sonho e neste sonho o Espírito Santo de Deus orientava ele que ele pegasse a criança, pegasse Jesus juntamente com Maria e eles partissem para o Egito para se refugiar lá, porque Herodes queria matar a criança. Então, meus irmãos, existem muitas passagens na Bíblia onde nós vemos o Senhor falando com o seu povo através de sonhos. Eu mesmo, Felipe Júnior, muitas vezes Deus falou comigo através de sonhos, coisas assim extraordinárias. Quem é próximo a mim, da minha intimidade, sabe. E eu quero dizer para vocês sim que é bíblico, que o Senhor usa diversas maneiras de se comunicar, de falar com o seu povo. E foi assim que Deus fez com essa moça, com essa jovem islâmica que morava lá na Indonésia juntamente com seus pais.
Deus quis se revelar assim para ela. Eu quero dizer para você também que isso não é usual, não é o normal. O normal, de fato, é a palavra de Deus chegar através dos seus servos, dos seus discípulos, anunciando a palavra de Deus, e as pessoas que são expostas a essa palavra, as pessoas então ela tem a oportunidade de se converter, ou seja, de receber aquela palavra e deixar aquela palavra transformar a sua vida e então ela confessar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. A Bíblia nos ensina que Jesus, ele orienta os seus discípulos a irem por todo o mundo, pregando o Evangelho e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o processo comum de conversão, é você ser exposto à palavra de Deus dessa forma, pelos seus discípulos, anunciando o entendimento da palavra. Mas o que nós vemos aqui é essa forma extraordinária que Deus tem de simplesmente se revelar de diversas formas. Ou seja, essa jovem que foi exposta a uma canção no primário, quando ela era criança ainda, o Espírito Santo de Deus provocou um sentimento quando ela ainda era criança e ela teve esse sentimento, essa impressão revivida quando ela já estava no ensino médio, quando ela ouviu uma outra canção e o Espírito Santo despertou o interesse nela de buscar, de procurar informações que ela não tinha, porque ela estava isolada em um gueto, em um ambiente fechado de uma religião muito fechada que é o islamismo. Ela não tinha contato com o cristianismo, mas o Espírito Santo começou então a trazer aquela sementinha através de canção que tinha sido semeada no coração dela ainda no primário, foi revivida, foi relembrada em uma outra canção no ensino médio, e aí o Espírito Santo começou então a despertar o interesse dela buscar mais. É como se o Espírito Santo estivesse dizendo assim: filha, me busca, porque eu quero te revelar através de forma não casual, não normal, aquilo que é extraordinário, porque você não tem pessoas para te levarem a palavra, então eu mesmo vou levar. E então ela ora, começa a buscar e tem esse sonho, onde o próprio Jesus fala com ela. E você deve estar se perguntando, mas como assim Jesus falou com ela? Meus irmãos, Jesus falou com Paulo. Paulo também passou por um processo de conversão extraordinário. A Bíblia nos diz que ele, indo em direção a Damasco para perseguir o povo de Deus, ele é impactado por uma luz muito forte. Ele cai no chão e ouve uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Meus irmãos, não existe limites e nem forma fixada para Deus falar conosco. Deus fala conosco de diversas formas. E Ele escolhe qual a forma Ele quer falar com cada um de nós. O certo é que nós vivemos em um país eminentemente cristão, onde a palavra de Deus ela é abundante, os acessos, os canais são abundantes. Nós ouvimos a palavra de Deus através de muitas formas, seja através de um culto presencial, onde você está ouvindo o pastor pregando, ou os louvores sendo entoados, seja através da internet, você está sendo exposto à palavra de Deus e a palavra que te aponta que o único caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo. Eu espero então que essa história tenha te impactado e faça você crer e confiar que Deus ele vai de diversas formas tentar alcançar o teu coração, você que ainda não foi alcançado e você que já foi alcançado pela palavra de Deus, você que já confessou a Cristo Jesus. Não desista de orar pelas pessoas que você ama. É isso mesmo. Não desista, porque o nosso Deus, ele tem um interesse de se revelar para todo aquele que nele crê. Então faça a sua parte, como os discípulos fizeram, como Jesus Cristo nos orientou, que nós levássemos a palavra de Deus, que nós fôssemos ao mundo pregar o Evangelho, batizando a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que essa história verídica possa então fortalecer a tua fé e saber que Deus continua agindo em nosso meio. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, convido você a se inscrever para que você possa ser impactado por essas histórias que edifiquem a sua fé e para que você possa então estar também conosco em os nossos momentos de oração, porque todos os dias nós publicamos oração para edificar a sua vida e a sua casa. Então, fique na paz, muito obrigado pela sua companhia e Deus te abençoe.